Bom, os sintomas do TDAH eles começaram a surgir desde muito cedo na minha vida. Já aos 4 ou 5 anos de idade, quando eu estava na creche, eu já percebia que as tias me tratavam de uma forma um pouco diferente. Por conta do meu jeito natural, eu acabava atrapalhando as outras crianças, não queria seguir as regras das brincadeiras, muitas vezes atrapalhava e até de uma forma inocente, elas pediam para que eu me retiam, pediam para que eu sentasse ali um pouquinho do lado delas para acalmar um pouquinho. E nisso eu fui vivendo isso com certa frequência. Já no início da fase escolar, na alfabetização, eu frequentei uma escola grande, eu saí dessa creche e fui para uma escola muito grande. Eram 35 alunos por sala e aí começaram os problemas para valer. Eu não queria saber de seguir as orientações da professora, eu não conseguia copiar do quadro, não conseguia fazer as tarefas. E por conta disso eu sofri muita represália, eu fui muito podado. Inclusive teve um fato muito marcante, que foi a questão de eu ter sido agredido em sala de aula. Eu, por não estar gostando daquela rotina entediante, eu acabei soltando uma piada em sala de aula, logo depois que a professora conseguiu conter os alunos e desestabilizou tudo, todo mundo começou a rir. E ela, como se fosse aquilo fosse a gota d'água para ela saiu de sala, chamou a professora da turma ao lado, que era uma pessoa bem mais velha, e nisso, por perceber essa situação diferente, eu acabei saindo correndo e me escondendo dentro do banheiro da sala de aula. E aí essa professora entrou, ela foi até o banheiro, abriu a porta e lá dentro ela me agrediu, ela me sacudiu. Eu entrei em desespero, entrei em pânico, comecei a chorar bastante e já saindo do banheiro com ela, de mãos dadas, eu recolhi meu material, coloquei na mochila e fui para outra turma, que era a turma dessa professora. Chegando lá, fui apresentado aos colegas como novo aluno e procurei segurar as lágrimas, porque a situação era bem difícil. Fui sentado em uma carteira e nunca mais voltei para a minha turma anterior. No dia seguinte, eu cheguei na escola, não contei nada para minha mãe. Acreditava ser algo errado, muito errado o que eu havia feito e fiquei com medo da represália da minha mãe. Então, no dia seguinte, eu procurei seguir a fila de entrada da minha turma anterior, onde nós seríamos conduzidos para a sala. E a professora falou que ela não me queria lá na sala dela. E aí eu fui migrado para outra turma, para outra fila e não voltei mais. Essa situação de rejeição foi a primeira situação de rejeição marcante que eu sofri ao longo da vida. E essas inúmeras situações de rejeição ao longo da vida foram moldando, já na infância, a minha percepção sobre mim. Ao longo dos anos, na escola, eu procurei fugir disso, procurei evitar essa rejeição, procurava chamar atenção de maneira inadequada, procurava ter mais amigos, mas eu sempre soube, pelo menos naquela época, que eu estava sempre errado, que eu não era merecedor do amor das outras pessoas, que eu não era merecedor da empatia das outras pessoas, e isso foi minando a minha autoestima ao longo da fase da infância, ao longo da adolescência até o início da fase adulta. Geralmente é isso que acontece com as crianças que possuem o transtorno do TDAH. E eu percebi que ao longo dos anos isso também acontecia com outras pessoas. Pessoas que tinham TDAH também tinham passado por diversas situações de rejeição, e as consequências eram bem parecidas. Mesmo enfrentando as dificuldades naturais da adolescência, do início da fase adulta, tinha isso também, tinha essa questão de eu não me reconhecer como alguém merecedor, de eu não me reconhecer como alguém que merece ser amado, que merece ter empatia das pessoas. E isso me atrapalhou bastante também, durante a minha evolução. E já na fase adulta, eu tinha 28 anos, eu estava participando de um processo de coaching, de um processo de autoconhecimento, e eu me dei conta de uma situação que tem muito a ver com essa questão da rejeição, de eu não me achar uma pessoa que mereça estar perto das pessoas, ou uma pessoa que as pessoas queiram ter por perto. Eu moro em Brasília, minha avó mora em São Luís do Maranhão, e ela já tinha comentado com a minha mãe que eu era o neto mais distante, que eu não entrava muito em contato, que eu não telefonava, mas eu sempre ignorava esse fator. E durante esse processo, aos 28 anos, eu percebi que eu não entrava em contato com a minha avó, que eu tanto amo, porque
por algum motivo, eu imaginava que ela não quisesse falar comigo. Que se eu ligasse para ela, eu estaria sendo um estorvo, eu estaria incomodando ela. Assim como eu imaginei que foram em inúmeras outras situações ao longo da vida. E foi aí que eu me dei conta de que isso realmente era um problema que estava afetando a minha vida adulta e já tinha afetado a adolescência e a infância também. Depois desse processo, eu comecei uma longa caminhada para desconstruir algumas coisas, como por exemplo, a questão de eu me achar uma pessoa que não é benquista pelos outros, eu imaginar que eu estou sempre errado, que o que eu faço não é bom. E isso, claro, influencia num ambiente de trabalho, pois é naturalmente competitivo. E aí, imagine você concorrendo todos os dias com pessoas que têm a sua autoestima íntegra e você se achando sempre errado, sempre achando que seus colegas são muito melhores do que você. Então, a partir disso, continuei firme na minha terapia, busquei ajuda, busquei autoconhecimento, busquei tratamento, ajuda das pessoas e lentamente fui mudando isso em mim. Hoje eu me percebo como uma pessoa capaz, hoje eu consegui provar para mim que eu sou uma pessoa capaz, eu tenho hoje o projeto TDAH Descomplicado, que tem inúmeros seguidores, inúmeras seguidoras também, que gostam muito daquilo que eu compartilho. Eu consigo tocar as pessoas, eu consigo ajudar as pessoas nas suas dificuldades dentro de casa. Muitas vezes utilizando os meus exemplos de vida, que por coincidência são os exemplos dessas pessoas também, e conseguir, de uma forma ou de outra, ajudar pelo menos um pouco, tocar um pouco o dia a dia e a vida dessas pessoas. Hoje eu percebo uma coisa muito importante. A precocidade do processo que eu estou passando hoje, a partir dos 30 anos. Se lá atrás, com 6, 7, 8 anos, minha mãe tivesse tido acesso a esclarecimento, os professores tivessem tido acesso a esclarecimento, e eu, a políticas públicas que pudessem me amparar, me abraçar lá atrás, com certeza eu não teria passado por tudo isso. Com certeza eu não teria uma adolescência tão difícil, tão solitária, porque apesar das diferenças, apesar do jeito um pouco diferente de ser, um pouco diferente de se comportar, e que não era culpa minha, não era culpa da minha mãe, não era culpa do meu pai, eu teria reconhecido o meu valor, eu teria conseguido uma evolução mais rápida e hoje eu não teria que ter passado por tudo isso para só agora, a partir dos 30 anos, conseguir dar a volta por cima na maioria desses problemas. Hoje eu me orgulho de ter demorado 4 anos para entrar na UNB e ter demorado mais 8 para sair. É a Universidade Federal. Todos os meus amigos já tinham passado. Mas eu desejei aquilo no fundo da minha alma. E eu não ia desistir enquanto eu conseguisse. E pensar que com 7 anos lá dentro da universidade, eu fui desligado da UNB porque não tinha conseguido aprovar o meu TCC 3 vezes. Briguei 1 ano para conseguir voltar e finalmente consegui me formar. Eu não reclamo porque a vida foi dura. Eu acho que é recompensador saber aonde eu cheguei apesar de tudo. Não foi fácil chegar até aqui. Mas o fato de ter conseguido, levando muito mais tempo que o comum, enfrentando muitas dificuldades que eu sei que outras pessoas não enfrentam naturalmente, me dão garra não apenas para continuar, mas para ir além. É por isso que eu quero fazer muito mais. Porque o que eu quero fazer é evitar que outras crianças, outros adolescentes, outros adultos passem pelo que eu passei. Porque não precisa passar. Tudo que precisa são adaptações.
Tudo que precisa é uma ajuda um pouco maior do Estado, é estender a mão um pouco mais, pais mais conscientes, professores mais informados, método de ensino mais adequado. Tudo que precisa é inclusão. Os problemas eles não ficam só na escola. No trabalho sempre foi difícil e permanece sendo difícil. Eu já participei de inúmeros estágios, fui demitido de um, quase demitido de outro, quase demitido do meu antigo emprego antes de ser concursado. E digo que tenho bastante sorte, porque tenho convicção que se eu não tivesse entrado num concurso, o que é muito difícil e especialmente mais difícil para quem tem os transtornos, eu provavelmente estaria demitido e estaria numa situação completamente diferente. Mas mesmo assim, mesmo conseguindo chegar lá, eu enfrento dificuldades diárias. Hoje eu trabalho no Banco do Brasil, quase não consigo passar do estágio probatório de 3 meses, quase fui demitido. Na hora de aprender as funções de caixa, que geralmente é o que nós aprendemos logo que entramos no banco, eu demorei um pouco mais. Ao invés de 2 semanas, eu demorei 4 semanas. Mas eu consegui aprender tudo, apesar do tempo maior. Mesmo assim, não foi suficiente para passar segurança, talvez, para o meu chefe. E por conta disso, ele não me aprovou na função. E o detalhe disso, o que soma nisso, é que entre a 2ª e a 3ª semana do meu treinamento, chegou um novato do meu lado. E por falta de pessoal, eu, que estava em treinamento, treinei esse novato. E depois de 4 semanas, ele pegou a vaga que eu estava tentando pleitear. Esse tipo de situação constante de insucesso, frustração e não posso nem dizer sensação de incapacidade, porque a gente vive isso na pele. Como pode eu, em treinamento, orientar uma pessoa que sabe tanto quanto eu ou menos, e essa pessoa pegar a vaga que eu estava querendo? Agora imagine uma situação como essa ao longo da sua vida, da infância, adolescência, início da vida adulta. Não é fácil. Tem que ser uma mentalidade sólida como uma rocha para muitas vezes não desmoronar mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que uma grande virtude que me acompanhou e me ajudou bastante nessa caminhada profissional foi a questão de ter muita persistência, ter muita resiliência. Por mais que a vida dê impactos, dê pancadas como essa, é não desistir, é sempre correr atrás, procurar, mudar, se autoconhecer, estar aberto a aprender coisas novas o tempo inteiro. E assim a gente consegue ir driblando os obstáculos. Para mim, uma das coisas que eu mais gosto nesse projeto que eu venho realizando ao longo dos anos, que é o TDAH Descomplicado, é uma coisa que os próprios seguidores, sejam pais de alunos, sejam professores de alunos, pais de crianças no caso, muitos desses pais, eles falam para mim o seguinte: nossa, Yuri, só agora vendo os seus vídeos eu consigo compreender meu filho. Só agora vendo os seus relatos de vida eu consegui entender por que meu filho age daquele jeito e consegui ter mais empatia com ele. Muitos professores e muitas professoras também me agradecem dizendo: nossa, agora eu consigo compreender aquele meu aluno que não consegue aprender, que tem vontade, mas tem dificuldade. Isso é muito bom porque isso é um pouquinho do que eu sempre falo de criar um atalho. Como seria criar um atalho? Seria passar um conhecimento muito importante, muito valioso para as pessoas que não vivem um transtorno, para que elas possam entender, saber do que elas estão lidando, e assim elas podem mudar o curso, inclusive mudar o rumo da vida dessa criança. Ou seja,
consegue ter uma empatia real, compreendendo como essas crianças são e por que elas se comportam como se comportam. É muito importante, então, fazer isso de forma ordenada, de forma prevista em lei, porque levando a informação correta, dando acessibilidade a essas informações, não apenas aos professores, mas aos pais também. Muitos pais, por não aceitarem o diagnóstico, fingem que o filho não tem nada, tratam-no como se ele realmente não tivesse nada, e a criança vai sofrendo ao longo dos dias e ao longo das semanas. A mensagem que eu deixo para todos que têm TDAH, criança, adolescente, adulto, ou para os familiares, ou para quem o cerca, que eu sempre falo, que são os professores e família. Primeiro, nunca duvide do seu potencial. Jamais. Por mais que a vida tente te mostrar que você está errado, por mais que a vida tente mostrar que você não é capaz, nunca duvide do seu potencial. Corra atrás, se informe, não guarde para você, busque ajuda profissional, busque esclarecimento, informe as pessoas que estão perto de você de que o transtorno existe e o que eles podem fazer para te ajudar. Ter o TDAH, que é o meu caso, é o meu transtorno, não é motivo de incapacidade. Mas se você buscar ajuda, todos os pequenos problemas que você enfrenta ao longo do dia, eles podem ser amenizados e você consegue, sim, ter uma vida muito mais produtiva, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais gratificante e muito mais cheia de vitórias, que é o que a gente tanto sente falta ao longo da vida. Bom, essa é uma luta, que ela é uma luta, não é uma luta sozinha de um transtorno ou de outro. Se a gente pegar o panorama, todos esses transtornos da mente, seja de aprendizagem, ou neurodesenvolvimento, ou o que quer que diga a literatura médica, dislexia, transtorno do espectro do autismo, o TDAH, todos são transtornos que enfrentam dificuldades semelhantes, que são as dificuldades de inclusão, que são as dificuldades que vêm da desinformação. Desinformação da sociedade, o não reconhecimento da sociedade, como se fossem pessoas invisíveis. A sociedade não reconhece e quando reconhece não sabe como agir. Então, o reconhecimento dos transtornos da mente, a aplicação de políticas inclusivas, muita informação, informações previstas em lei, oficinas, palestras, tudo que possa informar como preparar a sociedade para lidar com esses transtornos da mente, para que não continuemos ainda invisíveis e sofrendo sozinho, sofrendo a pessoa e a sua família, sem conseguir ter uma saída, sem conseguir ter uma luz no fim do túnel. Então é muito importante que essas políticas sejam criadas e aplicadas, porque, como eu falei, tudo que esses transtornos precisam, muitas vezes, é de uma ajuda, de um apoio bem direto, de um apoio próximo, para que eles possam progredir no seu ritmo, na sua velocidade e conseguirem chegar longe, assim como qualquer pessoa que não tenha algum desses transtornos. Todos precisam ser abraçados. Todos os transtornos precisam de inclusão, seja ele qual for. Eu sou Yuri Maia, nascido e crescido em Brasília, tenho 35 anos e criei o projeto TDAH Descomplicado, onde eu ajudo milhares e milhares de mães, pais, professores, adultos, crianças e adolescentes com TDAH a entenderem seu transtorno e a saberem o que fazer para ter uma vida melhor e uma vida mais poderosa e de mais inclusão.